Olá, boa noite. Un placer estar aquí hoy en esta live tan especial con nuestra querida doctora Flavia Fairbanks desde USA, Renata Paula desde Venus Talk, y vamos a ir dándole tiempo al aplicativo para que vaya avisando a nuestras seguidoras para que podamos ya convidar a la doctora Flavia para que vaya entrando y na secuencia Renata. Un placer tener a todos vocês aquí. Es nuestra primera live del mes de mayo, el mes del Dia das Mães, un mes muy femenino, muy que tenga a ver. Oi Daniel, boa noite. Con un mes que tiene mucho a ver con todo lo que es a saúde femenina, el mundo femenino y el mundo de esta mujer que muchas veces entrando en la menopausa siente, entre otras cosas, un niño vacío. Vamos a ir convidándola a la doctora Flavia. Flavia, eu vi que entres. Te estamos aguardando. Vamos a convidar también un minutinho. La doctora Flavia entró. Oi, Flavia, querida, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Que placer. Tudo bem? Muito bem. Que Muito bom. bem novamente estar aqui juntas para tocar um tema tan pertinente, ¿no? Y tan en este momento en boga que es el tema de la menopausa y de todo lo que la menopausa significa, no solo en la vida de la mujer, como también de su parceiro, de su familia y do entorno que vive toda esta turbulencia, no solo emocional, sino también hormonal en la vida de esta mujer. Vamos a convidar a Renata, Vamos. nuestra tercera Hoje temos participante por parte de Venus Talk. Un minutinho, ya le mandamos convite, a ver si Renata también entra. Muy obrigada a todos los participantes. Hola, hola. Boa noite. Olá. Boa noite. La primera live que estamos teniendo, Venus o Camino y Flavia desde Estados Unidos. Un placer estar aquí las tres juntas. Tenemos un grande desafío y gustaría que Flavia comenzara por presentarse y contar un poco cuál es el propósito de todo esto. Por favor, Flavia, se apresenta. Perfeito. Então, primeiro, de novo, muito obrigada pelo convite de participar aí nessa live com você, Maria Laura, que a gente já está acostumada a fazer tantas e há tantos anos. E os nossos boas-vindas para a Renata, que vai ser um trio fantástico aí com a gente. Obrigada. Então, acho que vai ser muito, muito legal. Bom, como a Maria Laura já colocou, eu sou médica ginecologista. Atualmente eu estou trabalhando aqui em Miami, na Universidade de Miami, mas continuo com muitas atividades em São Paulo também. E nós nos juntamos há mais ou menos, agora vão fazer 5 anos, né, Maria Laura? Sim. 5 anos e fomos umas das pioneiras. Eu acho que eu tinha até falado que eu ia fazer um comentário que é justamente isso. Atualmente é muito comum todo mundo falar de menopausa. Mas quando nós começamos a falar de menopausa, mais ou menos 5, 6 anos atrás, por razões diversas, porque a gente inclusive encontrou que tinha uma demanda muito significativa, estava todo mundo falando de gestação. Só se falava de gestação, de parto natural, parto humanizado e absolutamente tudo relacionado com gestação. E a gente levantou a bandeira da menopausa. Falou, não, mas espera um pouquinho. Isso aí é um outro assunto que afeta tanto quanto ou ainda mais a saúde feminina em determinadas etapas da vida e que muito pouca gente está militando, está falando e está defendendo. Então, é com grande honra que a gente vem trazer de novo esse tema, porque a gente sempre reconheceu a extrema importância de conversar com as mulheres não é sobre a menopausa, é sobre como ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida a partir de uma determinada idade, onde também acontece a menopausa. Acho que esse é o propósito de tudo isso. Bem, Renata, adoraria que te apresentaras. Então, meu nome é Renata, para quem não me conhece. Eu sou amiga da Maria há muito tempo mesmo. A gente tinha filhos no colégio na mesma idade, então é de um outro lugar que nós temos essa amizade. E nós duas passamos por um processo de menopausa muito delicado. O meu foi o caos. Eu tinha 30 e poucos e eu tive uma gravidez tubária. E o médico plantonista do hospital, que foi um anjo na minha vida e me salvou a vida, ele aspirou os meus ovários.
junto com toda aquela hemorragia. E eu entrei na menopausa com 34 anos. Como eu tive um câncer de mama, eu não pude tomar hormônio na época, então eu passei por uma menopausa muito sozinha, muito sofrida, muito difícil, porque assim, eu não tinha uma prima, uma amiga, minha mãe não tinha passado pela menopausa. E aí foi o caos na minha vida. E aí a gente resolveu se juntar para formar o Vênus Talks e falar com propriedade. Por quê? Um monte de gente hoje, sem demérito de ninguém, mas com o celular na mão, sai gravando conteúdo qualquer um. Por quê? Porque a dor é um lugar que vende. Então, falar de um lugar de dor dá audiência. Mas a gente se juntou para ter uma informação de qualidade, uma informação de verdade, com conteúdo técnico que a doutora Flávia domina muito bem e fala com propriedade desse lugar, porque continua trabalhando e continua estudando, pesquisando, atendendo. E resolvemos juntar todo mundo e fazer o Vênus Day Talks, que vai ser um dia de evento, que a doutora Flávia abre o nosso evento para falar para você, mulher, o que tem de mais certo, mais correto, mais moderno na prevenção e no tratamento do menopausa. E eu nunca tinha escutado o termo prevenção. E hoje eu sei que ele existe. E hoje eu sei que ele faz diferença. E é isso que a gente veio aqui fazer. E eu brinco com a Maria, que eu falo, se a gente puder ter a bênção de encurtar o caminho da vida dessa mulher, eu já me considero feliz. Porque eu comecei a engordar e eu fui numa Nutri, depois eu fui no endócrino. Aí eu fiquei nervosa, eu procurei um psicólogo. Depois o meu ex-marido não aguentou, me enfiou no psiquiatra. Depois eu tive dor em todo lugar, eu fui procurar um reumato. Aí eu tinha problema nas mãos, no joelho, na lombar. Então assim, eu fiquei pulando em 50 médicos porque eu não tinha noção de que isso podia ser menopausa. Eu acho que hay una cosa que trae Renata que es muy importante. Y es que nos estamos trayendo una visión interdisciplinar justamente por lo que cada una sufrió con esta cosa que vas a uno, vas a otro. Y na verdade, Flavia, me gostaria que você trouxera, porque ¿cuál es la diferencia nosa? Y quiero que por favor la audiencia lo tenga muy claro. Hoje tenemos información muita y variada no Google, na internet, nas redes. Nos tomamos el desafío de traer un equipo multidisciplinar supervisado por la doctora Flavia Fairbanks, especialista en menopausia y climaterio. ¿Sí? Me gustaría que después você faça una pequeña introducción de tu currículum y de tu experiencia para traer todo lo que hay, no solo dentro de Brasil, sino de fora, para fazer essa prevenção ou esse cuidado multidisciplinar. Primeiro, acolhendo a mulher. E segundo, com a informação que temos de última geração a nível científico. Isso é o mais importante. A partir de aí, uma mulher que esteja informada vai poder fazer escolhas conscientes. Flávia, vamos entrar de cheio. Eu acho que temos uma plateia bem gostosa neste momento, quase 30 mulheres que nos estão escutando. Y por favor, comience a explicar qué es realmente la menopausa y qué puede gerar en la saúde da mulher en las diferentes áreas. Perfeito. Bom, eu acho que assim, a gente tem que começar falando, todo mundo fala menopausa, menopausa, e nós vamos continuar falando menopausa, mas as mulheres precisam saber que do ponto de vista científico, menopausa é a última menstruação. Então, ela tem dia, ela tem data, você sabe exatamente quando você começou a menstruar e quando você termina de menstruar. E isso dá muita confusão, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não estava na menopausa, eu estava no climatério. E porque os termos podem se complementar. Então, o climatério é essa fase onde você começa a ter o declínio da função hormonal, principalmente da parte ovariana. Então, seus ovários começam a diminuir a função e diminuir a quantidade de hormônios naturais que são liberados todos os meses. Isso pode acontecer a partir mais ou menos dos 40 anos de idade. Para algumas muito mais precoces, por outras razões, como o caso da Renata que ela acabou de contar para a gente, às vezes questões genéticas mais severas, mas na média isso começa a acontecer em torno dos 40 anos de idade, que é quando a mulher se olha no espelho e fala, nossa, acho que alguma coisa começou a mudar. E para vocês terem uma ideia, como isso é super interessante, e a gente às vezes não associa, uma das primeiras coisas que muda, e a mulher fala, nossa, realmente se alguém tivesse me falado, eu ia ter ficado mais ligada, são a acuidade visual. Sabe quando você começa a achar que não está enxergando mais nada?
Você fala, aí põe o óculos para longe, o para perto, o para mais ou menos, estica o braço e assim por diante. Isso é um dos primeiros sinais que a questão... A Renata já pôs um estilizadíssimo lá. Uma das primeiras questões que começam a impactar. Outro sinal muito frequente, o encurtamento do ciclo menstrual. A menstruação ainda está lá, está vindo todo mês, vai falar, mas não sei o que está acontecendo. Antes eu vinha a cada 28, 30 dias, agora vem a cada 24, 25. Será que isso é normal? Então, esse encurtamento do ciclo menstrual, tudo isso já são sinais preliminares do que está começando o climatério. E climatério é uma fase da vida, igual a gente tem a puberdade, que é quando você começa a ter a liberação daqueles hormônios, começam as espinhas, crescem as mamas, aparecem os pelos e depois você menstrua. Isso tudo era o começo, é a curva do começo. Agora, no climatério, é a curva do final. Começa a diminuir toda essa capacidade. E quando esse nível hormonal chega num ponto crítico, a gente tem a última menstruação. Então, esgota o padrão hormonal e você tem essa última menstruação. E a partir dali, você vai ter os anos pós-menopausa, onde na maioria das mulheres os sintomas se intensificam. Mas o que eu tô falando tudo isso na maioria é por quê? Porque às vezes já tem mulheres que estão apresentando vários sintomas, se sentindo mal, não estão se reconhecendo e ainda estão menstruando e acham, como eu ainda estou menstruando, isso não tem nada a ver. E não é assim. Ela já pode estar na fase do climatério e ainda menstruar, porque isso tudo pode começar antes mesmo da última menstruação. Então, isso tudo é o primeiro tópico que a gente tem que explicar. Ou seja, mulheres, vocês podem estar apresentando sinais de uma deficiência hormonal mesmo quando a menstruação ainda está presente. E a gente precisa reconhecer esses sinais, esses sintomas, porque às vezes já é papel do ginecologista ou do médico que te assiste começar a te acompanhar, inclusive desse ponto de vista hormonal, para ver se está no momento ou não de começar a fazer algum tratamento. Bem. Flávia, nós hemos escutado tantas vezes a esta mulher que fala da baixa da libido, da mudança do formato de corpo, além do número na balança, da oscilação de humor. Mas agora temos coisas novas que apareceram no último congresso, muito relevantes, que são as consequências cardiovasculares e neurológicas por conta do estradiol. Então, gostaria um pouco que dieras uma explicação de tudo isto. Perfeito, isso é muito legal porque, assim, os sintomas clássicos da síndrome da menopausa, que é como a gente chama tudo isso, ou síndrome do climatério, todo mundo conhece. Ondas de calor, suor noturno, secura vaginal, diminuição da libido, que a gente já conhece também, eventualmente, ou na grande maioria das vezes, ganho de peso, alterações cognitivas, que o pessoal fala daquela coisa meio nevoada, nebulosa, que é o brain fog, tudo isso já estava muito estabelecido. Porém, o que não se sabia ou não se reconhecia é que existem alguns mecanismos que são profundamente afetados pela questão da queda dos níveis hormonais. E os mais impactantes e os mais importantes do ponto de vista de reconhecimento médico são justamente o aumento desse risco cardiovascular, que está muito comprovado, e no meu ponto de vista, o que foi ainda mais assustador são os danos, entre aspas, vamos pôr entre aspas, porque eu não quero ninguém aqui apavorada, mas é só para a gente entender que isso existe, os danos neurológicos causados por essa fase. Então, do que nós estamos falando? Do risco cardiovascular, todo mundo já sabe que antes de acontecer essa queda da produção hormonal, principalmente dos estrogênios, as mulheres têm uma certa proteção, uma proteção cardiovascular. Por quê? Porque os estrogênios, eles são considerados hormônios vasodilatadores. Então, vocês imaginem o cenário. A mulher é uma mulher jovem, ela tem os vasos sanguíneos flexíveis, as artérias são maleáveis, são relaxadas, e eu ainda produzo um hormônio que é vasodilatador, então ele abre meu vaso sanguíneo. E por que isso é bom para o corpo? Porque isso baixa a pressão arterial, em geral, isso facilita o fluxo sanguíneo em todos os órgãos, desde o próprio coração, ali através das coronárias, no próprio cérebro, em todo o organismo, inclusive no aparelho urogenital. Então, a gente sabe que tem um bom fluxo sanguíneo, tem uma boa vasodilatação, tem uma boa oxigenação. Tudo isso por conta da proteção estrogênica antes da menopausa. Quando você chega nessa fase mais perigosa, nessa fase do climatério e da menopausa, primeiro que a gente não pode esquecer que a mulher já está envelhecendo. Então, não tem como você driblar ali os sinais do próprio envelhecimento. Com esse envelhecimento vem maiores células com danos no DNA,
um risco maior para uma série de doenças e um enrijecimento natural desses vasos sanguíneos que estão, então, menos flexíveis. E aí a natureza nos presenteia, entre aspas, com a queda dos estrogênios, que eram os nossos vasodilatadores. Portanto, o risco cardiovascular da mulher depois do advento da menopausa, ele se equipara ao risco masculino. Então, acabou a nossa proteção natural. Então, aquela história de que, mas é mulher, então não tem tanto risco, muito pelo contrário. Não só tem risco, como ela não se preparou adequadamente antes, porque tinha um protetor natural, às vezes os efeitos são mais deletérios. Então, hoje em dia, a gente sabe que a maior chance ou a maior causa de morte entre a população feminina após a menopausa também é doença cardiovascular, que às vezes é muito pouco reconhecida ou levada em conta. Todo mundo sabe que a mulher cuida de todo mundo e esquece de cuidar dela. Então, na hora que ela vai no cardiologista, o negócio está triste. Se uno faz una relación, porque ya tuvimos a alguien encima entre los comentarios que preguntó de reposición hormonal, que es, digamos, o tema llave. ¿Qué acontece entre reposición hormonal, riesgo cardiovascular? Porque hasta ahora era solo reposición hormonal, riesgo de cáncer de mama o cáncer de útero. Sim, tá? sim. E como você desmitifica a reposição hormonal? Porque hoje isso é muito importante. Sim. O que acontece? A reposição hormonal, ela tem que ser adequadamente prescrita, e esse adequadamente tem que ser o tipo certo do hormônio para a mulher certa, na época ou na hora certa. Por que a gente está falando a respeito de tudo isso? Porque existe um conceito, o termo é meio antigo, e aqui nos Estados Unidos nem se usa mais tanto desse jeito, mas ele é um conceito importante, que é a tal da janela de oportunidade. Então, o que significa isso? Se você está nesse momento em que você ainda tem alguma proteção desses estrogênios, que você tem os vasos sanguíneos mais maleáveis, que você ainda não estabeleceu nenhuma doença cardiovascular, ou seja, você ainda não tem nenhum grau de acometimento das artérias por placas de ateroma, você não tem nada em relação a um risco muito elevado, o hormônio vai ser extremamente benéfico. Tá? Então, mas lógico, daí a gente vai ver toda a lista de contraindicações, porque eu falei, a gente tem que ver o hormônio certo para a mulher certa. E o que é a mulher certa? É aquela mulher que não tem uma contraindicação absoluta. E no momento certo, ou seja, onde esse risco cardiovascular ainda não está completamente elevado ou a doença cardiovascular não está muito estabelecida. É completamente diferente você dar esse mesmo hormônio para talvez essa mesma mulher muito tempo depois, onde ela já teve o prejuízo de ter ficado sem a proteção estrogênica e, portanto, os vasos já estão mais rígidos, às vezes a pressão arterial já está mais alta, os vasos sanguíneos já têm mais placas ateromatosas depositadas, então isso pode aumentar o risco cardiovascular. Então, qual que é o gancho dessa história? O melhor momento é identificado pela própria mulher que percebe aquelas alterações, mesmo que ainda na pré-menopausa, e principalmente ou também pelo médico que a está acompanhando, que consegue perceber, olha, você já está apresentando sinais desse declínio, estratifica o risco dessa mulher em relação a questões genéticas, ambientais, sedentarismo, estilo de vida, peso, alimentação, quer dizer, uma série de coisas que compõem aquele quadro e fala, você tem um risco baixo, moderado ou elevado. Então, é ou não é momento de começar a abordar tudo isso? Então, qual que é, para te responder e para ser sintética, né? Qual que é a minha opinião? Eu acho reposição hormonal muito importante para as mulheres que podem recebê-lo, porque também não é o fim do mundo você falar, mas eu não posso. Isso que vai ser uma sentença de morte? Em absoluto. Temos outras coisas para oferecer. Mas no momento adequado. Então, isso tem que ser muito bem discutido, paciente por paciente. Por isso que eu acho extremamente importante a palavra prevenção. Porque nunca foi me dito, e eu nunca escutei, que a gente pudesse prevenir. E hoje, depois de estar mais a fundo em todos esses conteúdos, eu acho que é uma coisa que deveria ser muito divulgada. Atenção, mulheres! As filhas, as tias, as primas, vamos conversar porque existe prevenção. É um outro lugar e se bem acompanhado, pode ser uma coisa muito mais leve. Sem dúvida. Flávia, há um tema que é chave.
vida íntima, sequedad vaginal, reposición hormonal, libido. Sim. Vamos a hacer ese ping-pong porque eu acho que você lo É explica muito fantástico. bem. O que a gente tem que entender? Então, primeiro, já é um fato que a saúde urogenital significa todos os órgãos do aparelho reprodutor feminino, incluindo os órgãos genitais externos, a vulva, o terço proximal e final da vagina e tudo mais, vão sofrer com a falta dos hormônios. Isso é estabelecido. Tanto é que existe uma síndrome que recebeu esse nome não faz muito tempo, mas isso já era bastante reconhecido. Antigamente não falava atrofia. Quem de nós, entre aspas, não ouviu falar assim: ai, nossa, minha avó falou, a minha tia-avó falou que, primeiro, pontos, né? Com todo respeito às falas antigas. Primeira coisa, tudo vai ficando fechado, até tem uma hora que não entra mais nada. Isso aí era um jargão que todo mundo falava. As pacientes chegavam no ginecologista, tipo assim, já querendo andar de marcha ré. Falar, não, doutora, porque eu não tenho nada, falou que fica tudo fechado. Quer dizer, por que fica tudo fechado? Isso é atrofia. Atrofia por quê? Porque falta hormônio, porque falta sangue, porque falta oxigênio. Então, o tecido vai murchando. Então, isso não tem o que a gente falar. É real e é relacionado com hormônio. Bom, além disso, claramente um tecido, um aparelho que não está absolutamente preparado para ter uma atividade sexual, uma atividade íntima, seja lá o que for, não vai ter como ser associado com uma atividade prazerosa. As lembranças vão ser muito mais desagradáveis em termos de dor, em termos de secura, em termos de infecções vaginais e urinárias de repetição. Quer dizer, eu falo para as pacientes abertamente, vira o pacote tragédia. Quer dizer, o que você vai querer para uma coisa que te dá dor, desconforto, e dali a uma semana você ainda está lembrando com infecção urinária e com tudo mais. Ninguém quer participar de uma coisa dessa. Portanto, o que se precisa fazer e o que isso tem a ver em relação à saúde uroginecológica? Claramente, isso é uma coisa que eu quero muito deixar claro aqui e falo com todas as pacientes e deixo muito claro assim nos nossos encontros e tudo mais. Mesmo para as mulheres que têm contraindicação para uma reposição hormonal geral, por uma série de fatores, não deixem de conversar com os seus médicos a respeito da possibilidade de um tratamento local, às vezes e muitas vezes à base de hormônios. Porque os hormônios atuais que a gente aplica intravaginais, eles não são praticamente nada absorvidos na circulação e conseguem manter a saúde uroginecológica, o que é super importante. Então, aqui nos Estados Unidos mesmo, isso já faz bastante tempo, mas já foi há muito tempo colocado que pode e deve ser discutido. Para vocês terem uma ideia, aqui na Universidade de Miami tem um programa maravilhoso que chama MUSIC, e que não tem nada a ver com música, porque isso é um acrônimo, mas de qualquer maneira seria o Menopause Urogynecological Sexual Activity After Menopause. Então, é uma coisa assim, o que eles fizeram? São as pacientes sobreviventes, originalmente de câncer de mama, mas agora eles abraçam todas as pacientes que passaram por alguma questão oncológica, para ter um foco na saúde uroginecológica, e grande parte delas faz reposição hormonal local, associado com outras técnicas quando necessitam ou não. Então, isso é um avanço, é um ganho para a população gigante. Porque se uma mulher pós-câncer foi autorizada a usar uma reposição hormonal local, o que a gente vai poder falar para a nossa paciente, que é aquela que não quer aplicar nada porque ela tem medo de ter um câncer? Fala, não, olha, as pacientes com câncer que já tiveram o câncer estão usando e os resultados estão ótimos. Porque os hormônios melhoraram, porque a indústria farmacêutica avançou, porque a gente tem coisas novas no mercado e que podem ser dadas com muita segurança. Então, isso é fantástico. E aí, fazendo o gancho com a atividade sexual. Quando a atividade sexual está relacionada especificamente com a questão uroginecológica, a gente tem todas essas armas para oferecer para a paciente. Mas a gente sabe que saúde sexual é muito mais do que saúde urogenital. E emocional. A gente tem, exatamente, a gente tem uma série de outras questões que devem estar envolvidas. E quando a gente mostra, em grandes lives que a gente já fez juntas, a gente já mostrou até a tal da figura do elefante. Você lembra quanto que era a importância da saúde, da questão hormonal? A gente estava lá, ele estava representado, mas ele era uma parte pequena. Então, a gente tem muitas outras coisas que têm que ser olhadas
e principalmente muitas outras coisas que são concomitantes com esse período da menopausa, que são as questões psicológicas e ou psiquiátricas, que são as questões relacionais. Quem é esse relacionamento? Como é que está esse relacionamento? E como Quem é era sua vida sexual antes de entrar na menopausa? Essa é exato? uma Quem pergunta, é uma esse coisa que nós parceiro? levantamos muito, porque muitas vezes, Flávia, se rotula tudo embaixo da menopausa. La baixa libido, el aumento de peso, la oscilación, puede acontecer que sí, mas también puede tener que ver con un histórico da paciente, que no tiene a ver Exato. con la menopausa en sí. Mas, por otro lado, tenemos alguien que preguntó sobre depresión, ansiedad y menopausa. Yo gustaría que contaras un poco, muchas veces, a mulher que fica medicada a través de un psiquiatra, después de haber pasado por terapia, y que en la realidad puede ser esa oscilación hormonal que genere esa oscilación de humor y que en la verdad estuvo mal diagnosticada o mal tratada. O sea, la importancia de, de la visión del ginecologista con la menopausa y la parte hormonal a ti para un diagnóstico psiquiátrico. Antes da doutora Flávia responder, eu só queria dizer que oscilação de humor vai ter quem perdeu o nosso evento. Vai ter uma oscilação de humor fenomenal. Se você perder a chance de estar lá para ouvir a doutora Flávia ao vivo, e não nesse privilégio, porque ela vem de fora falando com a gente aqui online. Se você estiver lá, você vai ver o que dentro de cada especialidade tem de volume de conteúdo para ser passado para essa mulher que está nessa fase. Então, assim, não percam a oportunidade, se inscrevam e venham curtir essa delícia que é estar conversando com quem entende. Também, nosso endócrino, está dentro sim, da live. Sim, Vai estar a doutora Adriana Vilarinho, vai estar a doutora Carmita Abdo, que fala de sexualidade e da parte psicológica. Gente, sincero, a gente já está terminando o tempo assim, só preciso deixar registrado que é uma troca muito rica, é uma troca muito profunda, entender o que existe e principalmente saber que você não está sozinha, que está todo mundo no mesmo barco. É que a gente não tem a liberdade de estar falando isso em todos os lugares. Então, assim, a gente não é um assunto que faz parte da mesa de café da manhã, de almoço das famílias. Então, assim, ó, quem está perguntando quando? Entra no Vênus Talks Oficial. Lá tem um link, dia 21, às 9 da manhã, no Rosewood. Vamos estar ao vivo e a cores falando de tudo isso. Desculpa interromper, doutora Flávia. Imagina, Renata, você só que está contribuindo. Não, e esse gancho que a gente estava falando é exatamente isso. Inclusive, você já até facilitou o que eu ia responder. A questão emocional com a questão dessa fase da menopausa, elas estão absolutamente interligadas e existe, inclusive, um conceito da dificuldade real, até para o próprio psiquiatra, em saber se aquilo lá é só depressão ou é hormonal, para o ginecologista em saber se aquilo lá é hormonal ou se é depressão, para o médico geral em olhar tudo isso junto, e essa é a beleza desse evento e dessa questão toda do olhar multiprofissional e multidisciplinar. Então, o que a gente sabe? O cérebro está lotado de receptores hormonais. Todos nós sabemos disso. Principalmente dos estrogênios, mas também dos androgênios. A gente tem um lugar específico no cérebro que tem receptores de testosterona. Mas a gente tem uma série de outras coisas. Então, o que acontece? É fato que a queda hormonal desobstrui esses receptores. Então, algumas áreas do nosso cérebro entram literalmente em curto-circuito. Não precisa lembrar do que é a coisa mais estranha do mundo, que são essas ondas de calor. Então, o que são essas ondas de calor? Da onde vem isso? Isso daí vem de alguns receptores numa área pequenininha do nosso cérebro, que é chamado de centro termorregulador do hipotálamo. O que esse negócio faz? Ele fica comparando o tempo inteiro a nossa temperatura interna com a temperatura ambiental. E, teoricamente, é para fazer um ajuste. Se lá fora está muito quente, eu tenho que resfriar. E se lá fora está muito frio, eu tenho que esquentar. E assim por diante. Só que o pormenor dessa história é que essa área está lotada de receptores estrogênicos. Portanto, quando falta o estrogênio, esse negócio não funciona direito. E começa, sabe lá Deus por que, a entender que está sempre muito frio lá fora. E, portanto, consegue esquentar o seu corpo várias e várias e várias vezes por dia. Então,
Claramente, para quem faz reposição hormonal, sabe, uma das primeiras coisas que desaparece a partir do momento em que você começa a usar o hormônio é essa sensação de loucura dessas ondas, desse calor e assim por diante. Ai, mas e quem não consegue usar o hormônio? Vem outra novidade que a gente vai contar. O ano passado foi lançada uma medicação não hormonal que age justamente nesses receptores. Então, ele engana o receptor. Já que eu não posso dar estrogênio, eu dou uma outra coisa que é muito parecida com o estrogênio, que vai lá e que ocupa o bendito do receptor, para pelo menos ele parar de dar curto-circuito. Portanto, já existe uma grande saída para as mulheres que não podem usar hormônio e que não merecem ficar padecendo de onda de calor. Existe medicação, já é aprovada nos Estados Unidos e no Brasil, está no mercado e vai ser colocado claramente, porque faz parte de tudo isso. Ah, mas aí vem uma pergunta, eu adoro responder essa pergunta, quando as pacientes me dão e falam, agora é minha vez. Então, tem problema ficar tendo onda de calor? Gente, essa é outra novidade. Até há pouquíssimo tempo atrás, a gente falava assim, não, é desagradável, é ruim, mas não tem problema. Só que o ano passado saiu um estudo bombástico, que foi apresentado aqui no Congresso Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que mostrou que essas ondas de calor, elas dão uma tostadinha nos nossos neurônios. Portanto, cada vez que a gente tem uma onda de calor ou muitas ondas de calor, você sabe ou você tem que entender que você está perdendo um número de neurônios. E quem que quer ficar perdendo o neurônio, pelo amor de Deus? Então, a gente não tem condição nenhuma. Portanto, é importante entender que tem uma responsabilidade médica, inclusive, em reconhecer uma paciente que está tendo um problema maior com as ondas de calor, com todos os sintomas da menopausa, mas principalmente com esses sintomas cognitivos, e tentar oferecer algum tratamento. Isso é importante, isso é real, está cientificamente comprovado e a gente tem que entender como uma questão de saúde. Mais uma. Então, hoje em dia, a resposta é: tem problema ter ficar tendo onda de calor? Tem problema. Vale a pena você discutir uma alternativa? Vale a pena. Terminamos o nosso tempo. Peraí, você se dá conta como foi evoluindo a importância do cuidado na menopausa e as consequências que pode trazer? Antes era só a onda de calor, o fogaço, a sequedad vaginal. Cada vez tem mais compromisso dentro da saúde como um todo. Por isso eu acho uma coisa importante. Eu desejaria que não falemos mais nada hoje, que estas hayan sido solo unas pérolas durante 30 minutos para que nuestra platea fique con sabor a poco y quiera estar no Rosu del día 21 de mayo. Quiero que se lembren que mañana vamos a tener a la doctora Ana Priscila, que también faz parte del cuarteto que va a estar no hotel a las 20 horas. Ella está en nuestra live. Muy obrigada, Ana Priscila, por haber entrado. También especialista en menopausa y climaterio desde la especialidad de endocrinología, y todas las personas que vocês tengan perto, mujeres, familiares, tíos, trazer a conciencia. Esa es, digamos, la causa y el propósito también de Venus Talk. Traer a conciencia y poder acortar los tiempos de otras mujeres. Por eso también tienen un manifiesto no site, tienen un manifiesto no Linktree, no Instagram, para que vocês vean realmente cuál es nuestra causa y por qué estamos estas 3 mujeres maduras hoy en este desafío que se llama Venus Talk. Vai ser um prazer ver todas lá. Bien. Obrigada, doutora Flávia. Obrigada, Maria. Tenemos a alguien que está poniendo un recado, vamos a leerlo. Dice: parabéns a todas, excelentes pautas, para mí una novedad y ayer súper interesante. Están todas convidadas y si Dios quiere nos vemos a mañana nuevamente 20 horas con la próxima médica de Rosewood, la doctora Ana Priscila. Muy obrigada a las seguidoras do Camino, a las de Venus y a você, Flavia, en especial, por estar siguiéndonos hoy desde Estados Unidos con esta live. Muito obrigada. Prazer, você sabe que eu adoro estar aqui. Beijo. Muito obrigada. Até amanhã. Até. Va a ficar grabada, ¿tá? Así que yo la voy a dejar grabada para quien quiera avisar a alguien que quiera asistir que no pudo estar presente. Muito obrigada.